Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 30 de abril de 2020. Estou aqui mais uma vez para orientá-los a respeito da tarefinha de hoje, tá? Volto a enfatizar que qualquer dúvida, ou que vocês não entenderam, ou que se tiver alguma pergunta, pode me chamar que eu respondo, tá bom? Bom, vamos lá. Eu havia em uma videoaula anterior explicado para vocês a notícia, como que se compõe o texto, a notícia, do título, pode ter título auxiliar, lead, né, o corpo do texto e o fecho, tá? Vocês se lembram dessa videoaula? Qualquer coisa retomem para vocês entenderem a proposta aqui que nós vamos fazer uma redação. O que é essa redação? A redação é vocês pensarem numa notícia que vocês gostariam de dar a seus colegas de classe. Pode ser algo que tenha acontecido na escola recentemente, na cidade, no Brasil, e para isso vocês vão ter assunto de sobra, né? Porque tem muitas coisas acontecendo nesse momento, tá? Então vocês vão pensar em algo, tem que ser algo bem interessante para que possa despertar a curiosidade da pessoa de ler seu texto. Lembra que eu disse sobre o título? O título, ele é o chamariz, é ele que faz com que a pessoa tenha interesse para ler seu texto. Então, se o título for pouco criativo, desestimulante, a pessoa não vai querer ler o texto, tá? Então, o que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão completar as páginas 82 e 83. Selecionar o fato que será o assunto principal do texto, vocês vão escrever. Redigir o título da notícia, lembrando que você deve usar poucas palavras, tá? E despertar o interesse no leitor, não pode ser muito extenso, porque senão aí as informações se perdem ao longo do título, tá bom? Indicar as informações que serão apresentadas na abertura, naquele primeiro parágrafo. Então, vem o título, né? Aqui não tá falando de subtítulo, não tem problema. E aí vem o lead. O lead você vai ter que falar em um parágrafo só. O que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. Essas informações devem estar todas no lead, contidas no lead, que é um parágrafo, e de forma bem resumida. Por quê? Porque você vai especificá-las, detalhar essas informações nos parágrafos seguintes, tá? E você vai explicar, que é o que pede no item 1.4. São os detalhes que você vai relatar. Esses detalhes não vão vir necessariamente em um parágrafo apenas, tá? Podem vir em 2, 3, dependendo do quanto você tem de material para poder falar da notícia, tá bom? Não se esqueça disso, tá? E o fecho? O que é o fecho? O fecho pode ser... No fecho você pode acrescentar uma informação a mais do que você ainda não tenha dado, ou então surpreender o leitor com algum fato a respeito daquela notícia, tá? Esse aqui é o fecho. O fecho é o último parágrafo, então, do texto para fechar. Lembra que eu disse para vocês que a notícia, os textos, eles têm uma fórmula, uma forma circular. Você tem o início, que se dá com o título, que você lê, e aí você cria expectativas a respeito daquilo que você está lendo, e aí você vai lendo o corpo no caso da notícia, o lead, o corpo do texto, tal, e aí você chega no final, que é o fecho. Então, essas informações, elas se combinam, né? Elas se complementam para que esse círculo se feche e que a gente consiga compreender, entender aquilo que foi passado para nós. Assim vai acontecer nessa notícia que vocês vão escrever. Então, voltando, primeiro vocês farão a apostila, esse roteiro, e depois vocês vão passar, não precisa ser necessariamente igual aqui, tá? Vocês podem acrescentar mais informações, mais alguma coisa. Vocês vão fazer a notícia mesmo, título, lead, tá? Corpo do texto e o fecho no caderno, vão de língua portuguesa tirar a foto e me mandar. Então, são essas duas etapas, apostila e caderno, tá bom?
Se por um acaso vocês tiverem alguma dificuldade com relação à elaboração dessas partes da notícia, podem me chamar, tá? Que eu estarei à disposição de vocês para ajudá-los, tá bom? Beijo enorme, pessoal. Tô morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus. Até mais.